Bom dia, good morning, buenos dias! Um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. Artilheiro da Copa do Mundo de 1950, atuando pela seleção brasileira com 9 gols, um recorde até hoje jamais superado por outro jogador brasileiro. É também o terceiro maior artilheiro da seleção em Copas do Mundo. Maior jogador e maior artilheiro da história do Vasco até a década de 70, clube onde conquistou mais de 20 títulos. O primeiro ponta de lança do futebol brasileiro e o primeiro a receber luvas. Deem-me Ademir e eu lhes dou a história. Sobre os peitos leais vascaínos, brilha a cruz gloriosa de Malta. Recife, capital de Pernambuco. 8 de novembro de 1921. Ali nascia um personagem que mudaria os rumos do futebol brasileiro. Conhecido desde cedo pelo apelido de Queixada, pela protuberância de sua mandíbula, o jovem Ademir Marques de Menezes já se destacava nos campos de Recife pelas arrancadas e qualidade nos chutes. O Sport Recife investiu naquela promessa e ele estreou no profissional com apenas 16 anos de idade, depois de mostrar todo o seu talento nas categorias de base. 2 anos depois, aos 18 anos, conduziu a equipe ao título pernambucano invicto e foi o artilheiro da competição com 11 gols. Um jogo de destaque foi o atropelamento de 8-1 sobre o rival Náutico, onde Ademir marcou 3 gols. No ano seguinte, em 1942, o Sport partiu para uma excursão pelo sul e sudeste do Brasil, apresentando seus jovens talentos e conquistando resultados expressivos diante de grandes equipes daquela região. Ademir marcou 2 gols na goleada de 4-0 sobre o Curitiba e se destacou na vitória de 3-0 sobre o Grêmio. No dia 1º de março, no campo do Botafogo, o Sport saiu perdendo para o Vasco da Gama por 3-0. Conseguiu marcar 2 gols, mas saiu do primeiro tempo perdendo por 4-2 para a equipe carioca. Foi então que se destacou o jovem meia Ademir Menezes. Marcou 2 gols para empatar a partida e no final o Sport venceu de virada por 5-4. O Vasco da Gama não perdeu tempo e contratou Ademir. O garoto chegou ao Rio mostrando as suas qualidades: inteligência para criar jogadas, se desvencilhar dos marcadores e principalmente a qualidade de finalização com as 2 pernas. Ademir confessou que observava seus marcadores para entender seus pontos fracos e obter vantagem. Sua estreia pelo Vasco foi na decisão do Clássico da Paz, em março de 1942, contra o América, no tira-teima que se iniciou 4 anos antes. O Vasco venceu por 2-1 e aquela equipe significava o embrião do esquadrão conhecido como Expresso da Vitória, que marcou o futebol sul-americano na década de 40. Naquele mesmo ano, conquistaria o seu primeiro título no Cruz Maltino, o Torneio Início, que ele conquistaria novamente em 1944 e 1945. Em 1944, conquistou também o Torneio Municipal e o Torneio Relâmpago. Pelo Campeonato Carioca de 1943, Ademir marcou 22 gols e foi o vice-artilheiro do torneio. Foi nesse ano que ele estreou na seleção do Rio de Janeiro. Mas a consagração viria em 1945. O Vasco foi campeão do Torneio Início e do Torneio Municipal. Mas a principal conquista seria o Campeonato Carioca de 1945 de maneira invicta, depois de um jejum de 9 anos, onde surgiria oficialmente o Expresso da Vitória. Ademir marcou 12 gols na competição e teve a sua primeira convocação para a Seleção Brasileira de Futebol, onde marcou 8 gols naquele ano, sendo 5 na Copa América, onde o Brasil foi vice-campeão. No ano seguinte, numa transferência milionária, o Fluminense aproveitou a confusão entre Vasco e Ademir por causa de premiações e contratou o craque pernambucano. Entre histórias e lendas, conta-se que o treinador Gentil Cardoso assumiu o Fluminense e soltou a frase: "Deem-me Ademir e lhes darei o campeonato." E o tricolor das Laranjeiras, com a ajuda da família de Ademir, que torcia para o Fluminense, concretizou a compra do craque, a mais cara daquela época.
O craque mostrou todo o seu potencial, levando o Fluminense ao título carioca depois de 5 anos, anotando o gol na final do Supercampeonato contra o Botafogo. Ele foi o vice-artilheiro do torneio com 25 gols marcados. Disputou a Copa América pela seleção brasileira na Argentina e foi novamente vice-campeão. Depois de 2 anos nas Laranjeiras, Ademir retornou ao Vasco da Gama, que iria disputar o Sul-Americano de Clubes Campeões em 1948, no Chile. Na segunda partida, contra o Nacional do Uruguai, o atacante marcou seu único gol no torneio, na goleada do Vasco por 4-1, mas acabou machucando o tornozelo e ficou de fora do restante do campeonato. Ainda assim, assistiu ao maior título da história do futebol brasileiro até então. O Vasco se tornava o primeiro campeão sul-americano de clubes. Com o destaque internacional daquele time do Vasco da Gama, conhecido como Expresso da Vitória, Ademir crescia exponencialmente nos gramados sul-americanos. Participou da vitoriosa campanha da seleção brasileira na Copa América de 1949, que era conhecida como o Campeonato Sul-Americano de Seleções. Foi o vice-artilheiro do torneio com 7 gols marcados, sendo 3 na superfinal contra o Paraguai, vitória do Brasil por 7-0. No Campeonato Carioca, o Expresso da Vitória aniquilou seus adversários, realizando a maior campanha da história do torneio. A equipe marcou 84 gols, sendo 30 somente de Ademir, que foi o artilheiro do certame. O Vasco conquistaria o título invicto e Ademir seria o craque do campeonato, marcando em 5 dos 6 clássicos disputados, sendo dele todos os gols dos clássicos no retorno do campeonato. Em 1950, o Vasco da Gama confirmaria sua hegemonia no futebol carioca com o 4º título em 6 anos. Novamente, Ademir seria o artilheiro do campeonato, dessa vez com 25 gols, no primeiro torneio disputado no novo estádio do Maracanã, sendo 2 na finalíssima contra o América. Nesse mesmo ano, ele disputou a 4ª edição da Copa do Mundo, que foi realizada no Brasil. A seleção brasileira atropelou todos os seus adversários, sendo Ademir o grande protagonista, marcando 9 gols no torneio, número jamais alcançado por outro brasileiro até os dias de hoje em uma única edição. No jogo decisivo no Maracanã, o Brasil perdeu de virada para o Uruguai por 2-1 e ficou com o vice-campeonato. Essa partida marcou o futebol brasileiro para sempre. As pessoas que hoje conhecem e idolatram os craques campeões mundiais em 1958 desconhecem os heróis de 1950, pelo simples fato de que a nossa cultura não valoriza quem fica em segundo lugar. Os perdedores de uma final são considerados perdedores perpétuos e não há reconhecimento pela medalha de prata. O goleiro uruguaio Mascoli fez uma grande defesa numa cabeçada de Ademir nos minutos finais da partida. Se aquela cabeçada entra, ninguém saberia o nome de Didia ou Obdúlio Varela. O goleiro Barbosa seria o maior arqueiro de todos os tempos no futebol sul-americano. Jair Rosa Pinto estaria no patamar de Didi. Danilo era tão ou mais clássico jogando do que Clodoaldo. Chico e Baltazar seriam reconhecidos assim como Vavá ou Tostão, e certamente Zizinho e Ademir seriam homenageados como os 2 geniais atletas que foram, na mesma prateleira de Garrincha ou Rivelino. Fato é que o Brasil perdeu aquela Copa, e essa geração ficou marcada para sempre de forma negativa. Mas Ademir, pelo contrário, seguiu crescendo e alcançando marcas incríveis. Em 1951, ocorreu o famoso Jogo da Vingança em Montevidéu, entre o Vasco da Gama, que era a base da seleção brasileira, e o Peñarol, que era a base da seleção uruguaia. O Vasco enfiou 3-0, sendo o segundo gol marcado por Ademir, e aquele jogo teve um gosto de revanche para o público e para a mídia internacional. Já no Pan-Americano de Seleções, em 1952, mais uma vez Ademir brilhou e conquistou seu último título pela seleção brasileira,
derrotando a seleção uruguaia por 4-2 no penúltimo jogo da campanha. Após a terceira colocação na Copa Rio de 1951, que tinha um peso de primeiro campeonato mundial de clubes, o Vasco conquistaria de forma invicta, em 1953, a terceira edição do torneio, intitulada Torneio Rivadavia Correia Meyer, e Ademir finalmente poderia se considerar campeão mundial. No início de 1956, Ademir deixava o Vasco após uma curta excursão pela Europa. Seu último gol com a camisa cruz-maltina foi contra o Espanhol de Barcelona, no estádio Sarriá, na vitória vascaína por 3-2. O último jogo também foi numa vitória de 3-2, dessa vez frente ao Sporting de Lisboa, na inauguração do estádio José Alvalade. Ademir foi eleito o jogador do ano no Vasco da Gama em 1949, 1950, 51 e 52. Foi também eleito craque da Copa América de 1949 pela seleção brasileira. Artilheiro da Copa de 50 com 9 gols, foi eleito pelo jornal espanhol Mundo Deportivo como o 7º maior esportista escolhido pelo público em 1951. Em 10 de março de 1957, ele fez a sua última apresentação como jogador de futebol pelo Sport Recife, numa partida contra o Bahia. 10 anos depois, em 1967, Ademir se aventurou como técnico de futebol. Dirigiu o Vasco por alguns meses, sem sucesso. Ingressou então como comentarista esportivo. O craque Ademir Marques de Menezes marcou 301 gols em 429 jogos pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e conquistou 21 títulos. Pela seleção brasileira, foram 37 gols em 41 jogos e 6 títulos conquistados. Foi campeão do Campeonato Brasileiro de Seleções 2 vezes, jogando pela seleção carioca, e obteve outros 2 títulos no Fluminense e 2 pelo Sport Recife. Ademir obteve 14 prêmios individuais e artilharias, sendo considerado até hoje top 100 dos maiores jogadores do século XX e eleito o 18º maior jogador brasileiro do século XX pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol. Ademir Menezes foi diagnosticado com câncer de medula em 1994. Após 2 anos de batalha, o grande queixada faleceu no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, no dia 11 de maio de 1996, aos 74 anos de idade. O craque possui uma estátua em sua homenagem na entrada do estádio do Sport Recife, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Mais do que ser o 3º maior artilheiro da história do Vasco da Gama e um dos jogadores mais laureados do futebol brasileiro, Ademir sempre foi um grande incentivador das categorias de base do clube carioca, promovendo e contando a história do futebol do Brasil desde os seus primórdios. Segundo lugar para o Brasil, não serve. O cara chega e diz, me apresenta o filho dele, esse é o Ademir, que jogou na Copa de 50. Quer dizer, ele não diz que eu fui campeão pelo Vasco, que eu fui campeão pelo Sport, que eu fui campeão pelo Fluminense, que eu fui campeão pan-americano, sul-americano. Foi aquele que do Maracanã, que o Uruguai venceu. Esse é o Ademir. E os outros títulos que eu tenho acabaram. Se você está curtindo esse conteúdo, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal e convidar os seus amigos vascaínos ou não para conhecer a história mais linda do futebol mundial. Quem não é Vasco não sabe que é essa bandeira. Essa é o campeão invicto de 45, campeão invicto e de terra e mar. E Pujucã, Heleno de Freitas, Tesourinha, eu, Maneca e Chico. Com toda seriedade, todos são bons. Menos eu, né? Evidente. Eu só sabia fazer gol mesmo. Venha conhecer mais histórias sobre os craques que fizeram a história mais linda do futebol mundial. Ao Vasco tudo, Ohayou, buongiorno, bonjour.